meio das dificuldades, Deus faz diferença entre o seu povo e o mundo, entre quem serve a Deus e quem não serve. Você já percebeu isso? Já percebeu assim Deus fazendo a diferença entre você e as pessoas que não servem a Deus? Vamos orar? Vamos pedir que Deus abençoe esse tempo? Senhor, no nome de Jesus, nós nos colocamos nas tuas mãos, pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Pai amado, esse tempo, essa meditação da tua palavra, abençoe cada pessoa que está assistindo, tanto aqui ao vivo no Instagram, quanto depois da gravação, também no Facebook, que o Senhor abençoe, Pai, para que esse tempo, essa palavra, edifique poderosamente a vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas, no nome do Senhor Jesus. Amém. A gente está agora na leitura das pragas que Deus enviou através de Moisés ao Egito. E nós vamos ver como Deus, em meio às pragas, protegeu o seu povo. Nós vamos ver como ele se demonstrou fiel, se demonstrou soberano, e vamos entender que Deus tem cuidado especial dos seus nos momentos difíceis. Você já percebeu como Deus tem cuidado de você nos momentos difíceis? Em Gênesis capítulo 8, 20. Depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo, apresente-se ao faraó quando ele estiver indo às águas e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe-me o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você e seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. Olha só, cada praga dessas que está vindo é Deus demonstrando ao faraó e aos egípcios que os deuses deles não eram verdadeiros deuses. Era a demonstração de que aquele é o único Deus, de que ele é o único Deus. É isso que ele está demonstrando aqui, que ele é o único Deus, que não há outro Deus, que ele é o único Senhor. Deus está acima dos poderosos. A gente viu aí de uma forma achei muito lindo toda a posse do novo presidente dos Estados Unidos, né? Todas as boas notícias que se seguiram em termos de leis, de ordens assinadas, é lá, não é aqui, mas acaba influenciando as nações, né? Mudanças que vão ocorrer, vai ser uma reviravolta que parece assim que o mundo tinha chegado no fundo do poço e agora começa a se levantar. Por quê? Por causa da influência do que aconteceu lá e daquela pessoa ali que é a maior autoridade mundial hoje, né? Mas naquele tempo era o faraó essa autoridade mundial. Então Deus está aqui mostrando que o poder dele é maior do que qualquer autoridade. O poder de Deus é maior do que qualquer autoridade. Não existe autoridade, não existe ninguém, não existe nada maior do que o poder de Deus. Amém? E aí, mas aqui agora tem um versículo muito importante. Esse versículo aqui demonstra algo muito importante, porque ele fala, vai vir a praga de moscas. Aí no versículo 22 ele diz, mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, ou separarei a terra de Gósen, onde habita o meu povo, ou santificarei a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu sou o Senhor e estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal milagroso acontecerá amanhã. Distinção, não é essa a única vez que a palavra fala disso. Tem o texto que fala, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então a palavra mostra que Deus, ele trata de forma especial os seus servos.
E aqui não estou dizendo que Deus... porque às vezes quando a gente fala assim que Deus trata de forma especial os seus servos, que Deus trata com diferença os seus servos, dá a impressão que eu estou dizendo talvez que a gente pode fazer qualquer coisa que Deus está com a gente, Deus nos protege. E aquela pessoa que não teme a Deus, qualquer coisa que fizer, Deus vai castigar. Não é isso. Não é isso. Os princípios bíblicos valem para todos. Valem para a igreja, vale para o mundo, vale para aquele que serve a Deus, que teme a Deus, que já aceitou Jesus como Salvador, como para aquele que não aceitou. Os princípios bíblicos valem para todos. O que cada um semear vai colher, o caráter, o autogoverno, os princípios bíblicos servem para todos. Porém, no seu agir, no agir sobre a humanidade como um todo, sobre a terra como um todo, Deus faz diferença. Deus fez diferença entre Noé e sua família e os outros que não serviam a ele. E aqui Deus está fazendo diferença entre o seu povo e o povo do Egito. E aqui começa uma ruptura. A partir de quando foi a praga sobre o Nilo, a praga veio. Quando veio rã, veio rã. Quando veio piolho, veio piolho. Aí de repente Deus diz, agora basta. Agora chega. Agora vai vir mosca no Egito todo, menos na terra de Gósen, onde estão morando os filhos de Israel, meu povo. Uou! Sabe, queridos, então eu quero falar para você. Eu não sei se você está acompanhando as notícias econômicas e não sei aonde você está acompanhando as notícias econômicas, né? Tem alguns meios de comunicação aí que quanto mais você assiste, menos informado você está, né? É absurdo, né? Assim, a capacidade de passar pano para os erros da economia e para o governo e para tudo mais, né? Bom, como é que eu vou dizer? São patrocinados para isso, né? Mas quando a gente vê assim as notícias econômicas, é assustador. O que se fala, não, porque esse ano vai ser isso, vai ser um ano difícil, porque esse ano o dólar subiu, agora como o dólar subiu, agora a inflação vai subir, e como a inflação vai subir, e o governo está gastando muito, então o governo vai ter que aumentar imposto. Tentaram, né? Tentaram pegar até aquele que ganha pouquinho, né? Agora aí, mas graças àquele vídeo do Nicolas ali que viralizou e tudo que aconteceu não foi adiante, mas aí o que acontece? Dentro disso, queridos, as notícias são ruins, os prognósticos, as previsões para esse ano são ruins, mas aqui nós vemos que Deus faz diferença, e é justamente lá naquele texto que está falando do dízimo, né, das ofertas. Então quando você é fiel nas suas primícias, seus dízimos, suas ofertas, você tem uma aliança com Deus. E nessa aliança com Deus, nesse propósito que você tem com Deus, Deus diz, né? Então farei diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o que obedece e o que não obedece. Deus faz diferença. Então entenda, querido, que mesmo que as previsões para o ano possam ser ruins em muitos sentidos, vai ser diferente para você se você permanecer fiel a Deus. Deus vai fazer a diferença na sua vida. Deus vai fazer a diferença. Eu lembro que quando eu era pastor, numa cidade chamada Sananduva, e próximo de uma outra cidade, que nós começamos uma igreja lá, uma cidadezinha chamada São João da Urtiga. É esse mesmo nome da cidade, São João da Urtiga. E tinha lá um discípulo que ele, as terras dele, né, na época da seca, ele, da casa dele, que era na cidadezinha, ele enxergava lá ao longe o interior lá, e ele via a nuvem se formando na época da seca, na época de seca forte que aconteceu no Rio Grande do Sul, lá em 2003, 2004, seca terrível. Ele via as nuvens se formando somente em cima das terras dele e chovendo só nas terras dele. E os outros da cidade diziam, o que tem que só chove nas suas terras, né? E eu dizia para ele, tem que você é fiel a Deus, tem que você é dizimista, primiciante, tem que você cumpre os princípios, e por isso Deus está fazendo a diferença na tua vida. Então, nesse cumprir dos princípios,
nesse viver a vontade de Deus, nesse se comportar realmente como filho de Deus, como povo de Deus, Deus faz a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E é isso que nós estamos vendo aqui nesse texto, que Deus diz, ó, chega, agora vai ser diferente. No Egito todo vai ter mosca, mas na terra de Gósen, onde mora o meu povo, não vai ter mosca. Então hoje, querido, eu quero dizer para você, Deus vai fazer a diferença na tua vida. Deus vai fazer a diferença na tua vida. Talvez até vão falar mal de você. Talvez até vão dizer o que tem. O que tem agora fulano? O que está fazendo? Que está indo tão bem assim? O que está fazendo agora? Por quê? Né? Talvez até vão criticar você por causa disso. Mas fica firme. Deixa eles. Né? Por quê? Porque essa diferença é Deus fazendo a diferença na sua vida. Amém? É Deus fazendo a diferença por causa da sua fidelidade. É a palavra no hebraico ali, para vou fazer distinção, né? Fazer distinção é uma palavra que eu anotei aqui, é pala. Pala. Pala não é o pala do gaúcho, né? A roupa do gaúcho. Pala, né? Que significa tratar de forma especial. Então Deus está afirmando que ele vai tratar o seu povo de maneira única. E isso mostra que o nosso Deus é um Deus de alianças. Deus que cumpre aliança, Deus que tem aliança conosco e que é fiel em guardar aqueles que pertencem a Ele. Você está experimentando a proteção de Deus na sua vida, porque você pertence a Ele. Ele está com você. Talvez em algum momento pareça que de alguma forma Deus não está cumprindo isso, não está tendo esse cuidado com você. Pode até parecer, mas Ele está com você. Amém? Amém? Aí dá uma curtida aí, diz amém aí, né? Dá um bom dia para eu ver se você está aí. Envia também essa live para mais alguém. E aí, entendendo isso, queridos, olha só, e assim fez o Senhor, grandes enxames de moscas invadiram o palácio de Faraó, as casas dos seus conselheiros e todo o Egito, a terra foi arruinada pelas moscas. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Daí amém, Diego, bom dia, Diego. Olha só, aí Faraó começa, tipo assim, sabe o que o pessoal fala hoje? Sentiu. Né? Quando fala assim, eles falam assim, sentiu, agora sentiu. Aí o Faraó sentiu, quando chegou nesse nível das moscas, sentiu, e aí ele deu aquela, né? Tá bom, vamos fazer alguma coisa, vamos voltar atrás, vamos fazer alguma coisa. Tá, então vocês podem ir oferecer o sacrifício a Deus, só não saiam do país. Só que ele disse, nós vamos ir 3 dias de caminho no deserto. Moisés tinha dito, nós vamos adorar a Deus, vamos ir 3 dias de caminho no deserto. Aí Moisés respondeu, isso não seria sensato. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor nosso Deus são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhes parecem sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como Ele nos ordena. Não. 3 dias caminhando no deserto, não é sem sair do país. Disse o faraó, eu os deixarei ir oferecer sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Já estava até pedindo oração, né? Já estava até pedindo oração, faraó, mas estava ali, eu tenho que deixar, mas não quero deixar, eu tenho que deixar, mas eu não quero deixar, eu tenho que deixar, mas eu não quero deixar. Moisés respondeu, assim que sair da sua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão faraó e teus seus conselheiros e o teu povo, mas que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifício ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou, e o Senhor atendeu o seu pedido, as moscas deixaram o faraó e seus conselheiros e seu povo, e não restou nenhuma só mosca. Mas também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse.
O faraó não deixou de novo que o povo saísse. Eita! Eita! Olha só, queridos. Eita! Essa palavra, né, mostra assim, o faraó obstinado, coração endurecido, não deixando que o povo fosse sem palavra, dizendo que ia deixar, depois não deixando, coração endurecido. Deixa eu ver o que a Ana escreveu aqui. Às vezes, só mais tarde percebemos o cuidado que Deus teve naquele nosso momento de dificuldade que enfrentamos. Verdade, Ana, verdade. Verdade, às vezes a gente está ali no meio da situação, a gente nem percebe como Deus está nos guardando, e talvez o povo aqui mesmo de Israel nem tivesse percebendo a diferença que Deus estava fazendo, como Deus os estava guardando, como Deus estava protegendo, como Deus estava livrando eles. Talvez eles nem tivessem percebendo, mas o Senhor estava com eles e os estava guardando. E aí nós vamos para a quinta praga. O gado do egípcio morre. Vamos para a quinta praga. Quinta praga é a morte dos rebanhos. Capítulo 9, do versículo 1 em diante. Depois o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-los ir e continuar a impedi-los, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos: cavalos, jumentos e camelos, bois e ovelhas. Mas, aqui, queridos, olha só, parece que o faraó está testando assim, né? Parece que ele está assim, acho que essa era a última praga, então agora acabou. Acho que era a última e agora acabou. É como se o faraó dissesse agora o poder desse Deus acabou, né? Agora Deus está destruindo toda a estrutura de crenças do Egito. Não, então no gado não vai tocar, porque eles tinham uma crença num deus chamado Apis, dois deuses, Apis e Ator, que tinham a ver com o gado, né? Então o gado era associado a esses deuses no Egito, né? E aí Deus diz assim que vai vir uma praga, uma peste, que é a palavra dever, vai vir um julgamento divino. Quando vem essa palavra, vai vir uma praga, vai vir uma peste, a gente pode entender assim, veio uma doença. Por exemplo, agora aí, quando teve a pandemia, né? Veio uma doença, uma peste, uma praga, uma pandemia, veio uma doença, né, que se espalhou, a pandemia. Mas no entendimento aqui da palavra bíblica para vai vir uma praga terrível sobre os rebanhos, a própria palavra carrega o sentido de que era um julgamento divino, que era Deus condenando o povo através daquela praga, daquela peste. E aí, então Deus diz que virá essa peste sobre o Egito. E no versículo 4, Deus reafirma de novo: mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. A praga, Deus faz aquilo justamente para que visse que não era natural. Que não era uma praga que estava passando em todo mundo no Egito. No Israel não é atingido, nenhum morrerá. E o Senhor estabeleceu um prazo: amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. E no dia seguinte o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. Que coisa terrível! Deus mostra a sua soberania sobre a natureza, o seu domínio sobre as coisas. Deus está no controle da situação. Deus permite os males no mundo, mas faz diferença entre os que servem a Deus. E aí, na sequência, né, a Bíblia diz que o faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou
obstinado e não deixou o povo ir. Coração endurecido. Parece um aí, né, que diz, deixa eu ir, eu tenho que ir lá, recebi um convite, eu tenho que ir, não deixa aí, não deixa aí. E a coisa vai piorando, né? É como a pessoa obstinada, ela vai acumulando ações, ela vai enfrentando, ela vai acumulando ações, e nesse acúmulo de ações que ela vai piorando a situação dela. As pragas vão ficando cada vez piores. E nós, muitas vezes, temos que entender que se nós não formos obedientes àquilo que Deus nos manda fazer, começam a vir situações piores, porque nós não estamos dando os passos que Deus nos mandou dar, e as situações praticamente vão nos obrigando, nos forçando, porque Deus tem um plano maior. Deus tem um plano maior, que é salvar Israel. Não é simplesmente brigar com o faraó, brigar com os egípcios. É cumprir a sua promessa em Israel. Esse é o plano maior de Deus. Mas aí, com a dureza do coração do faraó, Deus vai trazendo cada vez mais situações que vão obrigando ele a se render à vontade de Deus e a fazer o que Deus mandou. E aí vem a sexta praga, e agora nós temos uma virada. Até aqui, as pragas não são diretamente as primeiras 5 pragas, metade das pragas, não atingem diretamente o corpo, as pessoas. E aqui nós temos uma virada, que é uma praga que afeta diretamente o corpo das pessoas. Versículo 8, Gênesis 9:8, Êxodo 9:8, Êxodo não é Gênesis, é Êxodo. Depois disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés as espalhará no ar diante de Faraó, e se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito. Feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. E eles tiraram cinzas numa fornalha e se puseram diante de Faraó. Moisés a espalhou no ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens, nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele recusou-se a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Queridos, olha só. Agora a coisa vai piorando a ponto de feridas começarem a aparecer no corpo de todo o povo. E Faraó continua a mostrar sua rejeição a Deus, a sua rejeição à palavra de Deus, a sua rejeição à vontade de Deus, e nesta rejeição a ruína só aumenta. Nessa rejeição a ruína só aumenta. Cada praga, queridos, é uma chance que Faraó tem de reconhecer a soberania de Deus. É como na pandemia. Muita gente se converteu, muita gente aceitou Jesus, muita gente começou a buscar a Deus, porque aquela praga que veio sobre a terra foi uma oportunidade das pessoas buscar a Deus. Aqui no Rio Grande do Sul, essa enchente que veio foi terrível, terrível, terrível. Eu não vou entrar aqui se foi Deus que permitiu, se Deus permitiu, se Deus que mandou, se não foi, se por culpa de quem que é, não quero falar disso. Não é disso que eu quero falar, mas o que eu quero falar, queridos, é que, apesar de tudo isso, foi oportunidade, está sendo oportunidade de muitas pessoas entregarem-se ao Senhor. E Deus vai fazendo a diferença. Quem assistiu aí, talvez, sobre os incêndios que aconteceram em Los Angeles, que destruíram mansões enormes, pessoas que construíram, talvez levaram a vida inteira para construir aquelas mansões, perderam tudo. E Deus fez diferença. Teve uma casa, a casa de um pastor, ficou intacta. Toda a destruição, tem uma foto, né, rodando na internet. Bom, eu não averiguei a veracidade da foto, né, mas só vi que muita gente compartilhou aquilo.
que aquela casa ficou inteira, todas ao redor queimadas. E Deus mostrando que ele faz a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, e dando oportunidade àquele que está longe de Deus para se aproximar de Deus. Então, às vezes está acontecendo alguma dificuldade na sua família, aproveita para falar de Jesus para as pessoas, aproveita para levar as pessoas mais próximas de Deus, os parentes, né, aquelas pessoas que estão longe de Deus, aproveita para isso, porque muitas vezes Deus permite que em meio a essa situação venha a sua graça e venha o seu poder. Amém? E aqui, queridos, nós então concluímos a leitura de hoje, a meditação de hoje, a leitura destas 3 pragas que nós estamos meditando hoje. Amanhã nós vamos fechar a semana com a leitura das demais pragas antes de entrarmos no processo ali da libertação realmente do povo de Israel, que vai começar daí a ficar semanas mais poderosas, né? Então, amanhã nós vamos concluir essa parte, na sexta a gente lê a parte que não é do Pentateuco, né, que não é da Torá, dos livros de Moisés, e depois, no sábado, a gente lê o Novo Testamento. Vamos orar agora? Vamos pedir para Deus nos abençoar nesse tempo, derramar sobre nós a sua bênção? Vamos orar ao Senhor? Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos nas tuas mãos e na tua presença. Eu te agradeço, Pai amado, pela vida de cada um dos teus filhos. Eu te peço a Deus que o Senhor faça a diferença na vida de cada um. Que cada um dos teus filhos, ó Pai, seja alcançado pela sua graça e pela sua bênção. Que cada um receba, ó Deus amado, o teu toque e a tua bênção poderosa no nome de Jesus. Que o Senhor afaste todo o mal, abençoe a sua casa, abençoe a sua família e faça a diferença. Que ainda que haja males no mundo, ainda que haja violência no mundo, o Senhor proteja os teus filhos da violência. Que ainda que haja enfermidades rondando esse mundo, o Senhor proteja a saúde dos teus filhos. Que ainda que haja, ó Deus amado, Pai, nesse mundo previsões, ó Deus, de crises econômicas, que o Senhor abençoe o teu filho, fiel dizimista, primiciante, ofertante na tua casa, na tua obra, que o Senhor os proteja e os faça prosperar em meio à crise, para que haja diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, como diz na tua palavra, Pai amado. Abençoa e protege o teu povo, para a honra e para a glória e para louvor e para engrandecimento do teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Amém, 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 queridos. Deus abençoe, tenha um dia abençoado, amém, mãe Leida, amém. Deus abençoe, tenha um dia abençoado, um dia na presença do Senhor. E amanhã estamos de volta para continuar a leitura, para continuar essa meditação e esse estudo da palavra. Amém, Thaís? Deus abençoe, Thaís, Deus abençoe. Hoje foi uma live diferente, né? Teve até trator passando aqui atrás, né? Amém, Cris, até amanhã. Hoje teve, olha só, para vocês verem onde é que eu tô aqui, ó. Vou virar a câmera aqui, ó. Olha só, olha aqui, ó. Tem até uma saracura ali, ó. Tem até uma saracura ali, ó. Consegue ver? Consegue ver? Olha só. Aí, que legal. Que legal. Olha só. Lugar bonito aqui. É? Ah, é? A minha mãe tá gritando aqui que eu não dei oi pra minha tia Marisa, que ela comentou aqui, mas eu não enxerguei onde que ela comentou, não vi aqui, mas... mas bom dia para minha tia Marisa também, não apareceu aqui para mim nenhum comentário dela. É assim, ó, queridos, quando eu não vejo a pessoa comentando, eu acabo não citando o nome da pessoa, que eu não sei se a pessoa quer que eu cite o nome ou não, né? Quando comenta, eu cumprimento aqui, falo aqui também, né? Eu sei que a pessoa ela mesma está se expondo aqui, então dá para falar o nome, dá para comentar, né? Muito bem, queridos, que Deus abençoe vocês, derrame a graça, a bênção e seja um dia na presença dele em nome de Jesus. Tchau, tchau.